Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de sexta-feira, 30 de agosto, penúltimo dia do mês de agosto, e o Senhor tem nos ajudado até aqui, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, por isso que estamos aqui nesta tarde para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Quero convidar você a unir a fé comigo. Daqui a pouquinho nós iremos fazer a oração da fé. Eu quero te convidar. Participe, vamos unir a nossa fé em oração. Vamos buscar a face do Senhor, porque Deus tem bênção para as nossas vidas nesta tarde. Estamos aqui continuamente na presença do Senhor, fazendo orações, clamando a Deus, confiando ao Senhor, confiando na resposta de Deus, porque o nosso Deus ele é vivo, ele é um Deus fiel e é um Deus que ouve as nossas orações. É um Deus que se faz presente nas nossas vidas, por isso estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe a tarde de vocês, que vocês possam ter uma ótima tarde, uma ótima noite de sexta-feira, um ótimo final de semana, que a presença do Senhor esteja com você neste final de semana. Quero compartilhar com os irmãos uma passagem bastante conhecida que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Olha só, no capítulo 16, no versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só, Paulo, tendo uma visão, Deus mostrando a vontade dele para o apóstolo Paulo, que foi o maior missionário, um dos maiores missionários que a gente conhece. Depois de Jesus, foi o homem que mais foi usado nas mãos do Senhor, o apóstolo Paulo. Lógico, o Senhor era o próprio Deus. Agora, Paulo, para missões, ele alcançou vários países, regiões, porque Deus confiou essa obra nas mãos de Paulo. O perseguidor, que era um perseguidor do cristianismo, agora um homem usado nas mãos de Deus. É isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. A pessoa que perseguiu o evangelho agora, os maiores missionários que a gente conhece. Então, Paulo teve de noite uma visão. E logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, Deus dando direção. A gente vê que na obra missionária, Paulo intentou ir para alguns lugares e Deus o proibiu, não era ali que era para falar. Então Deus tem os seus meios, os seus meios de trabalhar, e nós precisamos estar atentos, é verdade, para estar na direção de Deus. Porque a gente vê o próprio Espírito Santo dirigindo a vida de Paulo, escolhendo o lugar para qual Paulo deveria ir. Que coisa tremenda, Então nós que somos cristãos devemos pedir direção para Deus. Até para quem vamos evangelizar. Para Deus nos dar direção. E Deus dá, irmãos. Deus nos dá direção. Pedir que Deus coloque pessoas nos nossos caminhos. Senhor, coloca a pessoa no meu caminho. Pessoas que hão de ser salvas. Pessoas que o Senhor quer salvar. Para que nós possamos ser instrumento nas mãos de Deus. Devemos orar desta forma. Para Deus colocar pessoa no nosso caminho, para nós evangelizarmos, para que nós possamos levar esta pessoa a Cristo. Então, olha só, e logo depois da visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então a gente vê que Paulo teve uma visão, e assim que ele teve a visão, que ele reconheceu que o Senhor chamava ele para ir para aquela região, para ele estar fazendo a obra ali, fazendo a obra de missões, anunciando o Evangelho. E logo que ele teve a visão, ele já passou e já foi obedecer a ordem do Senhor. E navegando para Onze, navegando para Trode, fomos correndo o caminho direito para Samotrace, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Paulo, então, já chega na região da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nesta cidade. Então, Paulo ali obedecendo o Espírito Santo,
entrando já na Macedônia, anunciando o evangelho. A gente vai ver que ele vai encontrar com uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, mas nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. A gente vê aonde Paulo passava, na direção do Senhor, o Senhor ia abrindo o coração das pessoas para ouvir a palavra do Senhor, mas nem sempre é assim. A gente vai ver mais para frente que Paulo ali expulsa, uma jovem, tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem vivia seguindo Paulo e falando, E olha só que essa jovem tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dava grandes lucros aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora ela saiu, e a menina perdeu aquele espírito de adivinhação, que era um demônio que agia na vida dela, dando grandes lucros para os seus senhores. Era uma escrava do diabo, uma escrava dos homens também. Ela tinha esse espírito de adivinhação, e esse espírito de adivinhação tentando confundir as pessoas, falando que Paulo, e os seus companheiros, Silas e os outros irmãos que estavam com ele, que eram servos do Deus Altíssimo e anunciava o caminho da salvação. Não está certo? Com certeza. Ela não estava mentindo. São servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Mas sabe o problema aqui? Que esse espírito de adivinhação usava a boca daquela mulher, porque os demônios conhecem os servos do Senhor. Os demônios nos conhecem também. Eles sabem que nós somos servos de Deus. Eles sabem que nós servimos a Deus. Então, o que eles queriam fazer? Confundir as pessoas. Tipo assim, o mesmo espírito que atua na vida desses homens é o mesmo que está aqui nesta moça. Você entendeu? Ele queria confundir as pessoas, mesmo falando a verdade. Mas ele queria pôr no pé de igualdade com o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus que estava na vida de Paulo e Silas e dos demais irmãos. Esse Espírito queria confundir a população, que era o mesmo Espírito. Era o mesmo. Mas Paulo, voltando ali para trás, e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando embora. Te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo tinha um discernimento de espírito. Paulo viu e falou: não, isso não é de Deus, não. Mesmo falando a verdade. Expulsou aquele mal, e o que aconteceu? Foram parar o quê? Foram parar na prisão. Olha só, no 22, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muita açoites. Olha, apanharam, viu? Os irmãos aqui apanharam para dedéu, apanharam mesmo. Levaram uma surra de vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, no lugar mais seguro do cárcere, ali da prisão. No cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Além de estar ali no cárcere interior mais seguro, ainda estavam com os pés amarrados. Estavam presos também, amarrados os seus pés. Mas eles estavam na direção de Deus, fazendo a obra de Deus. E na direção de Deus, irmão. Não estava aqui sofrendo isso aqui por desobediência, não. Deus que tinha dado uma visão para que eles fossem para ali, para Macedônia. E Paulo passou por essa situação porque Deus tinha um propósito. Ele estava assim porque expulsou o espírito, devia ter deixado aquela menina escrava do jeito que ela estava. Não. Paulo não se conteve, viu aquela menina escrava de demônios. Expulsou aquela menina, ficou livre. Isso lhe custou caro. Para ele e seus amigos apanharam, levaram uma coça, varadas à vontade, e foram parar lá no
cárcere interior, ainda amarrado os pés. Irmãos, olha, você que faz a obra, você que é um servo de Deus, você que tem uma intimidade com Deus, irmãos, por isso que nós devemos conhecer o Deus que nós servimos e conhecer a Bíblia, para nós muitas das vezes não blasfemar e não reclamar. Porque tem pessoas que pensam, eu sirvo a Deus, eu sou um ofertante, eu sou um dizimista, eu ajudo na obra de Deus. Por que está sobrevindo a mim? Por que está vindo a mim tantas lutas, tribulações e sofrimento? Olha aqui o exemplo, irmãos. Olha o exemplo. O evangelho o cristianismo não é um piquenique, não é uma colônia de férias, não. É batalha espiritual, irmãos. Nós vemos aqui Paulo obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, andando nos princípios do Senhor, fazendo a obra missionária. Agora ele apanha e está preso. Olha só, Deus não pôde livrar Paulo da costa. Deus não livrou Paulo da prisão. Não, de ir preso. Né? Ele não livrou Paulo de ir preso, mas olha só, tem milagres. Todas as coisas cooperam. Porque deu-se um propósito maior aqui nessa situação. Paulo expulsa aquele espírito que age na vida daquela moça, né, que vivia seguindo ele ali, tirando a paz dele. E aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas, os que estavam ali presos, estavam cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu não vejo Paulo e Silas aqui murmurando. Silas, será? Olha, eu tive a visão, Deus, né, nos enviou para cá, olha a situação que estamos, nessa masmorra, amarrados os nossos pés, não tem nem como fazer as nossas necessidades sem sair do lugar. Imagina, lugar fedido, lugar escuro. Não tinha lâmpada não, irmãos. E os presos não tinham conforto nenhum. Hoje tem muitos confortos, mas naquela época era um sofrimento, muitos morriam ali dentro. Lugar frio, fedido, sem um pingo de higiene, escuro. Imagina, lá no cárcere interior, no lugar mais, interior mais fechado. Mas os servos do Senhor, os verdadeiros adoradores são esses. Que na diversidade, na obediência ao Senhor, mesmo assim sobreveio uma grande adversidade. Desde eles murmurar, reclamar, a Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oh, aleluia! Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que esta palavra possa ser vivida na nossa vida, irmãos. Na hora que vinha a aflição, na hora que vinha o sofrimento, por causa do evangelho, que nós não vemos os servos do Senhor sofrendo por coisas erradas, não. Vemos eles sofrerem pela causa do evangelho. Mas ali, o sofrimento, aquela masmorra, o diabo não pôde calar a voz dos verdadeiros adoradores. Perto da meia-noite eles louvavam o Senhor, cantavam hinos e oravam a Deus. Verdadeiros adoradores são esses, que não servem a Deus por aquilo que Deus faz. Que não estão felizes com Deus somente quando Deus está abençoando. Agora Deus permite essa situação, eles continuam adorando a Deus. Continua confiando a Deus. Imagina o que eles cantavam ali. Os hinos da época. Os louvores da época. Imagina os presos ouvindo eles. Esses dois aí não é muito certo, não. Né? Imagina. Olha, chegaram aí todo arrebentado. Estão orando ao Deus deles. Estão louvando ao Deus dele. É assim, irmãos. Nós somos chamados para sermos adoradores. É aí que é o verdadeiro adorador. Aí está saindo o verdadeiro louvor. O lombo tudo rasgado, machucado, que você vai ver que lá na frente, o carcereiro que foi salvo, lavou os vergões. Imagina o tanto que estava doendo esses vergões. Imagina o tanto que eles estavam sofrendo naquele lugar fedido, irmãos. Fedido mesmo, escuro, amarrado os pés. Como que faz as necessidades?
Olha a situação deles nessa masmorra por causa do nome de Jesus. E eu não vejo Paulo reclamar, não vemos aqui Silas reclamar, mas vemos eles louvar a Deus. Vemos ele orar a Deus. É isso, olha só. E de repente, irmãos, foi de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Quer ver terremoto na sua vida? Quer ver as coisas mudar na sua vida? Quer ver as coisas dar uma chacoalhada na sua vida? É você orar e você louvar na hora das aflições. Na hora que a aflição estiver na sua vida, na hora que o sofrimento bater na sua vida, mesmo assim, lá da sua alma, você tirar o verdadeiro louvor a Deus. A verdadeira oração a Deus. Ah, Deus não resiste, irmãos. De repente sobreveio um grande terremoto. Um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Os que estavam ouvindo Paulo e Silas, suas cadeias se soltaram, abriram as portas. Então a gente aprende aqui que a verdadeira adoração, a verdadeira oração vem na hora da mais aflição que nós estamos passando. E Deus vem e abre as prisões, quebra as cadeias e abre as prisões. Deus vem e faz o milagre. E aqui o maior propósito, irmãos, que Deus permitiu que os servos deles fossem passar aqui dentro, essa noite aqui dentro desse cárcere, dentro dessa situação, para quê? Para que o carcereiro e a família dele fosse salvo. Olha o propósito de Deus. Irmãos, muitas das vezes, para Deus cumprir o propósito dele na nossa vida, para Deus cumprir o propósito dele, que é muito maior do que o nosso, nós passamos por sofrimento pelas causas do reino. Esse é o verdadeiro cristianismo. É você passar por sofrimento, adversidade, sofrer. Mas o que é sofrimento? Pela causa do reino. Porque Deus tinha que salvar uma família. E o único jeito de Deus achou para alcançar aquele carcereiro é fazendo isso. Deus mostrou o poder dele, abrindo os cárceres, chacoalhando aquela prisão. Deus mostrou o poder dele através do louvor e da adoração dos servos dele. Deus chacoalhou tudo ali. Para que o carcereiro pudesse temer. Para que o carcereiro pudesse ter uma oportunidade de entregar a vida para Jesus. E nós vemos que ele tentou se matar. Porque ele já ia morrer mesmo. Se os presos escapassem, com certeza era morte na certa. Ele mesmo falou, já que eu vou morrer mesmo, deixa eu tirar minha própria vida. Paulo gritou, não faça isso. Se fosse uma pessoa que queria vingar, né? Amarrou ele lá no cárcere mais seguro, amarrou os pés de Paulo. Pôs ele no lugar mais seguro. Né? Pôs o Paulo lá com os pés no tronco, no cárcere interior. Agora Paulo vê o seu inimigo tentando se matar. Ele falou, não faça isso. Não faça isso. Olha lá, ele tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo, não faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Deus entregou todo mundo ali nas mãos de Paulo. Aleluia! Naquele navio, quando eles estavam indo para Roma, Deus entregou ali todos os marinheiros na mão de Paulo. Agora Deus entrega todo mundo ali dentro do cárcere na mão de Paulo. Não importa onde você estiver, meu irmão. Se você é um servo fiel, se você é um verdadeiro adorador, se você tem compromisso com Deus, Deus faz milagre aonde você estiver. Vemos isso na vida de José, vemos isso na vida do Daniel, vemos isso na vida de vários homens e mulheres que Deus usou. E ele usa. Procura pessoas sinceras, pessoas que adoram em espírito e em verdade. Nos dias de hoje, Deus procura os verdadeiros adoradores, irmão. Adorador não é cantor, não. Muitos levam para o lado de cantor. Não é assim não, irmãos. O verdadeiro adorador, a vida dele é uma adoração a Deus. A vida dele é um culto a Deus. Esse é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador está lá no cárcere, está preso, tudo machucado, tudo rebentado, não tinha chance de sair dali vivo, mas ele orava e louvava o Senhor. Esse é o verdadeiro adorador, irmãos. Na diversidade, no sofrimento. Olha só, observa uma coisa, não esqueça. Em obediência a Deus. Não está sofrendo aqui
porque ele matou alguém. Ele não está sofrendo aqui porque defraudou alguém, roubou, matou. Não. Ele está sofrendo porque expulsou um demônio de uma moça que vivia, né, era escravo do diabo e dos homens. Por libertar uma moça, foi parar lá no cárcere. Mas porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. Deus queria salvar aquele carcereiro com a sua família. E vemos que o carcereiro ali queria se matar. Paulo gritou, ele parou e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Olha só. Agora o carcereiro virou. Né? Agora quem estava nas mãos de Paulo era o guarda, era o carcereiro. E tirando-os fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? O que é necessário que eu faça para que eu possa me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que maravilha, que esse versículo possa cumprir na sua casa, meu irmão. Que esta palavra possa cumprir na sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Aqui o carcereiro fez uma pergunta que muitos pensam, né? Muitos fazem. O que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo diz: crê. Não é obras, irmãos. A obra não salva. Crê. É a fé. É crer. Crê no Senhor Jesus Cristo. A obra que Deus quer de nós é que nós creiamos no Filho dele, no sacrifício de Jesus ali na cruz. A partir do momento que nós cremos, nós tomamos posse desse dom, dessa graça de Deus, nossos pecados são perdoados. Somos justificados diante de Deus. Aqui morre o velho homem e nasce uma nova criatura. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Olha que coisa magnífica. Não existe nada melhor ou maior do que isso. Apesar, a partir da nossa fé, a partir da nossa fé são perdoados os nossos pecados. Somos justificados diante de Deus. Saímos da posição de debaixo da ira de Deus para sermos filhos de Deus. Irmãos, que coisa grande. Que presentão. Não tem nada que compare, não tem Mega Sena, não tem ouro, não tem dinheiro que compara isso, irmãos. O que Deus nos dá gratuitamente. Irmãos, olha, não tem nem como expressar a grandeza desse presente que Deus tem para nós. Eu não tenho como agradecer o que Deus fez por mim. É isso que eu sempre falo. Eu posso ter casa, apartamento, carro novo, posso ter muitos bens, mas se eu não tiver a vida eterna, irmão, não tenho nada. Tenho nada, nada, nada. Agora, se eu tenho a vida eterna, aleluia, eu tenho tudo. Aleluia, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o céu me aguardando. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Aprenda isso, irmãos. Temos que viver o hoje como se fosse o último dia. Hoje, eu tenho que viver hoje como se eu não tivesse o amanhã. Porque Jesus pode vir para mim hoje. Pode vir para você também. Ah, eu tô novo, eu faço exercício, eu tenho academia, vai saber? Jesus pode vir para nós. E para nós que aguardamos, é momento de alegria, irmão, não é tristeza, não. É momento de alegria. Aleluia. É momento de alegria, porque vamos para o céu, vamos estar com o Senhor. Aleluia. Então, olha só, Paulo, e ele falou para Paulo: crê no Senhor Jesus, é necessário que, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra. Não tem jeito de crer, irmãos, sem pregar a palavra. Olha só o que aconteceu para aquelas famílias ser salvas. Presta atenção agora no resumo dessa passagem aqui. Ó. Olha só. Olha, ele perguntou como ele faria, o que ele faria para ser salvo. O Senhor lhe disse, Paulo e Silas lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor. Aqui entra a pregação. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Não tem como ter salvação sem a palavra. Não tem como.
Jesus pregava a palavra. Jesus ensinava a palavra. E olha só, e lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Para cumprir essa palavra aqui, que tu e a tua casa, olha só, para cumprir essa passagem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa, todos na casa dele ouviu a palavra. Paulo e Silas pregaram a palavra para eles naquela madrugada, naquela hora que eles foram tirados ali daquele cárcere. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Estava tudo machucado, irmãos. Mesmo assim, eles não negaram o Deus deles. Mesmo todo machucado, todo arrebentado, eles pregaram a palavra do Senhor. Pregaram e ganharam aquela... Olha o resultado. Olha, ele pregava as palavras do Senhor e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Ele e todos da sua casa. E todos da sua casa. Então Jesus permitiu que os seus servos passassem por essa tão grande adversidade. Não à toa. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Você entendeu como é que Deus... Olha, Deus é tremendo, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o sofrimento de Paulo e Silas cooperou para o reino de Deus. Porque através ali da prisão deles, Deus fez um milagre, né? A cadeia ali foi chacoalhada, o guarda ali viu, o carcereiro viu que Deus era na vida daqueles dois homens, e ali aqueles dois homens levaram aqueles dois homens para a sua casa, que é Paulo e Silas, ali lhes pregaram o evangelho, e o carcereiro foi batizado, ele e toda a sua casa, e cumpriu. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas para que eles fossem batizados e crescem, eles teve de ouvir a palavra. Aí eles teve que ouvir a palavra, porque é através da palavra que adquirimos fé. Paulo ensinou ali o básico, deu o leitinho para eles ali do evangelho, ali todos foram batizados. Aí cumpriu, né, os propósitos de Deus. E a gente vai ver que depois eles foram soltos. Logo de manhã, eles foram soltos, tudo bem, foram liberados para continuar a obra missionária. Mas Deus, olha, tem os seus planos, tem os seus projetos, tem a sua maneira de agir, então não assuste. Talvez para Deus fazer uma obra na sua vida, na vida do seu familiar, ele permite coisas que não estavam nos seus planos. Nos seus. Mas nos planos de Deus estava. Mas tenha convicção, tenha certeza, seja como Paulo e Silas. Mesmo você não entendendo nada, mesmo você estando obediente, estando sofrendo, padecendo algum sofrimento, saiba que tem proveito nisso. Sabe que Deus vai usar esse seu sofrimento, essa situação, para o reino dele ser expandido. Para que a vontade dele seja feita. Pode ficar tranquilo. Amém, meus irmãos? É isso que eu tinha para falar para vocês nesta tarde. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Como ela nos instrui, nos ensina, como ela nos prepara para os desafios da vida. Já observou? A gente olha a vida dessas pessoas e vê que os propósitos de Deus é cumprido minuciosamente, nas coisas mínimas. E às vezes eles imaginavam isso. Quando Paulo recebeu a visão para ir lá para a Macedônia, jamais ele esperava que ele ia parar num cárcere. Jamais ele imaginava que ia passar naquela situação, mas Deus tinha um propósito. Ele chegou ali na primeira cidade, em Filipe, já ganhou aquela mulher vendedora de púrpura, Lídia, aceitou Jesus, foi uma bênção. De repente, né, o diabo não gostou não, falou, vou tirar a paz desses dois aí. Tentou tirar, né, irmãos? Foram parados na prisão, mas não tirou a paz deles. Eles, na prisão, meia-noite, louvavam e oravam a Deus. Ah, Deus não resistiu, chacoalhou tudo ali embaixo. Oh, aleluia! Seja fiel a Deus, louve na hora da prova, adore na hora da prova, que Deus vai chacoalhar tudo. Aleluia! Grilhões vão ser quebrados, cadeias vão ser quebradas e um milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, como é lindo, Pai, a Tua palavra. Como é linda a Tua palavra.
como a palavra do Senhor nos estimula a prosseguir, olhando para a vida dos teus servos que padeceram situações tão difíceis, mas não desanimaram, continuaram perseverando, continuaram no centro da vontade do Senhor. Pai, nos ajuda, papai. Senhor, nos ajuda a ser como os teus servos do passado, que possamos permanecer firmes no meio da adversidade. Não deixa que abrimos a boca para murmurar, para reclamar, mas que possamos abrir a boca para orar, para adorar o teu santo nome. Senhor, nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a fazer a tua vontade, meu Deus. Eu apresento os pedidos que estão aqui neste caderno de oração, Pai. Visita cada nome, visita cada pessoa que foi, meu Pai, anotado o nome delas aqui nesse caderno. Visita com a cura, visita com a libertação, visita com a salvação, Deus meu. Faz um milagre na vida destas pessoas. Senhor, vai libertando aqueles que estão cativos. Vai abrindo porta para pessoas que precisam de uma porta aberta. Vai alegrando os corações dos tristes. Meu Deus, entra com providência nesta tarde. Faz milagre na vida dos meus ouvintes. Faz milagre nesta tarde, como o Senhor fez milagre nesse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. O Senhor abriu a porta daqueles cárceres, porque os servos do Senhor, eles oravam e adoravam a Deus perto da meia-noite. Senhor, em nome de Jesus, quebra as cadeias nesta tarde. Liberta as vidas que estão aprisionadas. Liberta aqueles que estão presos nos vícios, Pai. Liberta aqueles que estão presos na vida errada. Deus, faz o milagre. Salva as almas, Pai. Move as águas nesta tarde. Faz o milagre, Senhor, na vida dessas pessoas que estão assistindo essa programação. Eu quero ouvir testemunhos. Eu quero ouvir que o Senhor fez milagres, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Deus, no nome de Jesus, visita os nossos ouvintes, visita as famílias, visita o casal, visita a vida sentimental, a vida financeira, visita, Senhor, a vida espiritual. Senhor, visita o teu povo, visita a saúde. Eu repreendo toda a enfermidade do alto da cabeça, as plantas dos pés, enfermidade desapareça, dor desapareça, câncer seja queimado em nome de Jesus. Deus, cura os irmãos, cura as irmãs, cura os nossos ouvintes, meu Pai. Faz um milagre para a glória do teu nome. Senhor, essa é a oração que eu faço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Toma posse desta palavra, guarda no seu coração. Vamos aprender com os servos do Senhor. Com certeza, Deus vai mudar a situação. Vamos ser fiel, vamos adorar, vamos abrir a nossa boca para adorar, mesmo nas aflições, que vai ter vitória aí no nome de Jesus. Amém? Ficam todos com Deus, um ótimo final de semana. À meia-noite nós voltamos na oração da madrugada. No último dia, vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo último dia que o Senhor está nos dando, o mês de agosto. E vamos estar aqui agradecendo a Deus. A partir da meia-noite estaremos fazendo a oração de agradecimento e também suplicando a Deus que nos dê um mês abençoado de setembro. Amém, né? Glória a Deus. Então, à meia-noite estamos aqui, em nome de Jesus. Vamos ouvir um testemunho? Vamos ouvir um testemunho. Deus abençoe a todos, ficam todos com Deus e até às 0 horas, se Deus quiser. Graça e paz, meus irmãos, passando aqui para agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas, né? Mas em especial quero contar aqui sobre uma amiga minha que eu estava orando, né? Ela estava num processo muito difícil, né? E para aposentar, porque ela não tinha idade e sempre estava sendo negado, mas ela tem uma saúde muito debilitada, né? Problema na coluna, e estava sempre sendo negado, né? Mas como o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, ela me enviou uma mensagem, já tem uns 15 dias, me dizendo que aposentou, já está recebendo e vai receber ainda o retroativo, tá? Para honra e glória do Senhor Jesus. E também a minha irmã, ela trabalhava numa empresa, né? E essa de telemarketing, e aí eles começaram atrasando o pagamento, né? Aí atrasava
e outras vezes não pagava. Aí depois demitiu, né, os funcionários e não pagou os direitos deles, né? Aí eles entraram na justiça e aí, para honra e glória do Senhor Jesus também, a minha irmã recebeu esse ano. Já acho que já tinha, meus irmãos, já ia fazer uns 2 anos, tinha mais de ano já, e ela recebeu tudo certinho, né? E eu tô aqui para testemunhar desse Deus maravilhoso, né? Que Ele é fiel. E também dizer que eu amo vocês, essa família, né? Presbítero, irmã Débora, e toda essa família, porque aqui é um orando por todos e todos orando por um. E eu também estou aqui para orar por todas as causas. Sempre vejo os comentários e estou sempre orando por cada um. Viu? Beijo para todos, amo vocês. Vocês são um presente de Deus na minha vida, uma família que Deus me presenteou.